Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivana e hoje nós damos início ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. E para dar início a essa série de episódios, nós convidamos hoje a doutora Mari, lá da Clínica Molinos. Ela é cirurgiã dentista e ela vai falar sobre um tema muito interessante, que é um tratamento que melhora os transtornos do sono. E também está junto conosco o nosso amigo e companheiro de trabalho, Laércio. Doutora, é um agradecimento sem tamanho de poder estar com a doutora aqui e falar sobre esse assunto. Doutora, o que a gente pode dizer? Qual o método que é esse que muda, que na verdade assim, melhora os transtornos do sono? Que método é esse? Oi, Ivana. Olá. Então, em primeiro lugar, o prazer é meu de estar aqui com vocês, tá? Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, fico agradecida pelo convite. Obrigada. E esse método de tratamento é um método que vem sendo estudado e aplicado há mais de 40 anos. Esse se chama método HBTC-RFA. A gente vai conversando mais sobre isso conforme você vai fazendo perguntas, tá? Tá. É interessante, Laércio, a gente dar uma observação que esse método não usa uma medicação, né, doutora? Que não leva, não faz uso dos remédios. É verdade? Isso, é verdade. Então, assim, nós, enquanto cirurgiões dentistas, não nos cabe passar medicação para o sono, para insônia, para dormir, né? Então, uma vez que os distúrbios do sono estão relacionados a disfunções de boca e nariz, via TM, que é a nossa área de atuação, então nós vamos atuar para equilibrar essa função, a função da boca. E a gente não precisa de medicamento para isso. E mesmo, o que a gente pode dizer, é mesmo não usando medicação, fazendo uso de remédios, ele funciona, doutora? Sim, ele funciona. De que forma? Sou a prova do que realmente ele funciona. Então, assim, para responder essa pergunta, é necessário primeiro que se entenda que os distúrbios do sono, eles são provenientes da disfunção de dois órgãos que são muito importantes, a boca e o nariz. Então, equilibrando as funções da respiração e as funções da boca, nós conseguimos trabalhar o bem-estar do corpo inteiro, tá? Então, é basicamente isso, o equilíbrio da boca e do nariz, e como consequência, a melhoria desses transtornos que nada mais são decorrentes do mau funcionamento da boca e do nariz. Tá, então a gente precisa entender uma coisa. Tá totalmente ligado, então, à insônia com essa disfunção da boca e do nariz? Isso mesmo, a insônia é um dos distúrbios relacionados à boca e o nariz, ao mau funcionamento. Então, quando a pessoa, ela respira pela boca, ela tem, à noite especialmente, os distúrbios de sono. Quais são esses distúrbios? Vamos explicar. É isso que eu queria saber agora, doutora. Quais são esses distúrbios, né? E se tem um padrão de paciente que tem esse distúrbio? Então, o padrão de paciente desse distúrbio é o atual. Por quê? Porque hoje nós vivemos um momento de bastante estresse, de bastante tensão, e o nosso dia a dia está nos levando cada vez mais a desenvolver esse padrão, o padrão do ansioso, aquele que ajuda a respiração. Então, não usa o nariz de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Aí, à noite, ele chega para dormir e o cérebro dele... Não desacelera, não consegue. Ele não consegue relaxar para dormir. E ele segue o padrão de respirar pela boca. Aí vem os despertares noturnos, a insônia, a apneia, a síndrome das pernas inquietas, o ronco. Então, isso é o que leva a pessoa a desenvolver esse padrão. Então, controlar e equilibrar esse padrão é o que vai fazer a diferença para a pessoa melhorar. A senhora falando desse jeito, eu tô vendo um monte de coisa que eu faço aí, hein? Eu já comecei a ficar preocupado. É o padrão de É complicado, hoje, né? Porque a gente vai assumindo muito compromisso, e a gente fica nervoso, e a gente não consegue, muitas vezes, fazer o que a gente espera. Cumprir a Exatamente. meta. E aí a gente vai chegando aquele tempo assim, que você tem que entregar,
Só que, e aí? Tá pronto? Sim. E você começa a acelerar. E aí o nervosismo, e aí causa tudo isso que você está falando. Isso. Vale ressaltar aqui também que quando você respira de modo incorreto, o teu cérebro, ele recebe de 30 mais ou menos 30% a menos de oxigênio para poder trabalhar. Então, assim, é um número muito grande para um corpo desse tamanho. Então, você imagina uma máquina trabalhando com 30% a menos de combustível. Isso vai ter repercussões, né? E é drásticas, né? E drásticas. Como a gente precisa usar o nariz para respirar e não a boca. Aí, gente, isso é seríssimo. Olha só que o fato de você respirar errado tem uma série de consequências. E se você respira errado, a sua boca também está funcionando de modo inadequado, porque nariz e boca estão muito ligados. E aí uma função depende da outra. E aí você começa com os distúrbios. O doutor, agora que a senhora falou sobre a boca, a mastigação, ela tem relação a isso? A mastigação, sim, também, porque todo respirador oral, ele é também um mastigador unilateral, porque você não consegue comer e mastigar, você não consegue mastigar e respirar ao mesmo tempo. Então você acaba desenvolvendo esses hábitos. Então você é um respirador oral, você também é um mastigador unilateral. Se você é um mastigador unilateral que você usa só uma parte da tua musculatura para mastigar, você também acaba desenvolvendo problemas. Então, e isso causa ATM também, essa disfunção? Isso leva à disfunção da ATM. Então, você começa a mexer com a ATM, levando ela a trabalhar de um modo anormal. Então, você já está respirando de modo incorreto, você está mastigando de modo incorreto, deglutindo de modo incorreto, e você vai acabar tendo problemas na ATM também. Então, está tudo interligado. A conexão ali entre esses dois órgãos, ela é assim, é muito próximo tudo ali. Então, quando os dois trabalham de uma maneira inadequada, acaba dando uma série de problemas. Isso. Aí nós podemos chegar naquela frase que todo mundo sempre fala: a saúde começa pela boca, né, doutora? Isso, eu costumo agora dizer que atualmente a doença começa pela boca. Sim, aí. Pela disfunção. Pela disfunção. E é interessante, até que nós já conversamos uma vez, doutora, e vale ressaltar que a questão de não... quando uma pessoa tem essa disfunção, ela não consegue alcançar aquele sono, que é o sono REM. Isso. Né? Que é onde a produção de hormônios, que aí aquele hormônio que faz o hormônio de crescimento, que traz vários benefícios para a própria pessoa, né? A gente tem que entender que o sono é aquele período do dia em que o corpo se regenera, em que o corpo se recupera de tudo, em que você restaura a tua saúde. Então, se você está num momento que você não consegue descansar o suficiente, você também não consegue produzir o que você precisa para o teu bem-estar. E quando você tem esses distúrbios, você tem despertares noturnos, você acaba acordando várias vezes na noite, você interrompe esse processo. Então, assim, o nosso dia, ele tem um ciclo, né? E à noite, cada período da noite é responsável por recuperar um órgão do nosso corpo. Fígado, rim, a parte hormonal. Então, quando a gente perde esse ritmo, a gente quebra isso. E aí, a gente não consegue manter uma saúde, vamos dizer assim, né? Então, o sono é um período, assim, que realmente tem que ser respeitado, né? Eu já ouvi outro dia que alguns até ainda falam assim: o que você faz da meia-noite às 6? Gente, eu faço uma coisa maravilhosa, que é dormir. Todo corpo, todo ser humano precisa dormir, precisa desse tempo, né? A primeira badalada para o sono, ela se dá com o pôr do sol, né? Então, 6 horas da tarde é o início. Então, seria o momento que a gente já deveria estar se preparando, se acalmando para, no máximo, em torno de 9 horas, estar indo dormir. Esses dias eu estava vendo sobre isso, doutora, e assim,
essa preparação, até mesmo as luzes da própria residência da gente, deixar um pouquinho mais, não tão intensa, reduzindo, usar abajures também para pessoa ir entrando no clima para o descanso, né? Para você produzir o hormônio melatonina, que é o que desencadeia teu sono e te propicia todo esse bem-estar, você já tem que estar reduzindo as luzes, porque enquanto as luzes estiverem ligadas, você não consegue produzir o hormônio, então você está sempre ligado, né? E meia-noite já é um horário meio difícil para ir dormir, porque é o último momento. Isso que eu ia falar. A meia-noite. Eu tive um problema, um episódio na minha vida que eu tive problema muito sério de insônia. Foi uma fase assim que eu tive um problema de rim, não dormia direito e enfim, passou. Mas aí, na época, o próprio médico, ele me indicou que a melatonina, que era ideal que eu dormisse o mais cedo possível, que 10 horas começa já a produção elevada. Meia-noite é a última... que você tem que aproveitar essa fase aí, né? É o último momento, não dá para deixar passar. Exatamente. Então, a higiene do sono, que a gente chama, já tem que começar a ir reduzindo o estresse, 6 da tarde, 7 horas, 8 horas... E, infelizmente, não é o que a gente vê hoje, né? No meia-noite, o pessoal tá chegando de faculdade, tá chegando do trabalho. Eu sou uma dessas pessoas. E come depois que volta da faculdade, e aí? Aí não e dorme. Descansa. O organismo trabalha a noite toda por você. Exato. E acorda cansadíssimo. Acorda cansadíssimo. Mas, doutora, olha só. Então, quem tem apneia, ronca, tem distúrbio do sono... Bruxismo, né? Que a pessoa... acorda cheio de dor, né? Até inclusive pesadelos, né, doutora, também. Sim. Pesadelos. Como que o método ajuda essa pessoa? Como é a aplicação desse método? Então, o método, quando ele equilibra as duas funções, você vai fazer o quê? Respirando certinho pelo nariz, o método ele usa um dispositivo intraoral, que quando você coloca ele na boca, ele já coloca a tua ATM numa posição de conforto. Então é necessário que se cumpra um protocolo para que ele realmente dê um resultado. Mas se você usar o dispositivo corretamente, você já coloca as tuas ATMs numa situação de conforto. Isso evita que você fique apertando, que você fique fazendo bruxismo. Sem contar que o próprio dispositivo, ele faz com que você respire melhor, que você consiga sentir que você realmente está respirando pelo nariz. Então o dispositivo, nesse caso ali, ele é fundamental. Esse protocolo, ele tem uma duração, doutor? Ou não? Então, é para sempre, assim? Você atinge um estado ótimo em 6 meses. Então, com 6 meses, você já consegue sentir que os teus sintomas melhoraram, que você está bem, você já consegue sentir um bem-estar. Então, assim, ele é para ter uma duração de 6 meses. Mas eu costumo avaliar, e dependendo do dia a dia da pessoa, às vezes mantém por mais um período à noite, ou nos períodos que a pessoa está assim numa tensão muito grande, ou quando vai viajar, que a pessoa vai dirigir. Não quer dizer que acaba, né? Não quer dizer que acaba, mas que você consegue se reequilibrar em 6 meses. Olha Isso só. é perfeito, porque assim não adianta fazer o método, fazer o tratamento e abandonar, deixar de lado, nunca mais fazer. Porque os problemas não param. Não. A tensão, o trabalho continuam. Continua. Né? Então o importante é sempre ter um equilíbrio entre isso aí. Eu gosto sempre de enfatizar que essas disfunções que a gente adquire ao longo da vida, elas já são decorrentes de maus hábitos nossos. Então os nossos maus hábitos, eles levam 6 meses para que a gente consiga instalar um hábito bom, um hábito novo, por isso o período dos 6 meses. Então assim, para você adquirir um péssimo hábito, bastam 8 dias. Mas para você adquirir um bom hábito, são 6 meses. Isso vale para tudo. Regime, academia, tá? Se você conseguir se manter por 6 meses fazendo aquilo, aí depois ele se torna um hábito bom. Igual escovar o dente também, né? Então... tem gente que não escova até hoje, gente. Eu já trabalhei numa clínica odontológica, olha, vi cada coisa, né? É complicado, né? Doutora, algo assim que também é interessante, que eu gostaria que a doutora contasse. Como que a doutora entrou nessa área teve um contato, né, com essa área da odontologia? É uma odontologia curativa que fala
Porque eu lembro que eu até pesquisei alguma coisa que fala que não, essa odontologia é uma odontologia que não cura o dente, mas sim o dono do dente. Estou correto? Isso, tá. Então, assim, primeiro é importante que se entenda assim, ó. Quando eu escolhi a odontologia, na época, eu escolhi porque você não tem muita opção quando você vem do interior, né? Então, para você ter uma certa liberdade financeira, uma certa garantia, vamos dizer assim, você acaba tendo que escolher ou medicina ou odonto. De alguma maneira, algum diploma você tem que ter. Entretanto, no exercício da profissão, todo dia eu compartilho os meus dias com pessoas diferentes, com problemas diferentes. E isso me permitiu nunca me acomodar. Eu sempre tive que estudar porque todo dia eu tinha uma demanda nova. E a senhora não é apenas uma dentista naquele momento, né? Exato. Então, assim, para conseguir suprir essa demanda nova que foi chegando para mim, eu tive que ir estudando e aprimorando. E aí fui descobrindo que o dente faz parte de uma boca, que faz parte de um corpo. E que para que você entenda, você compreenda que para ter sucesso com aquilo que você está fazendo, você tem que integrar os três. O dente, a boca e o corpo. Sim. E isso fez com que eu fosse buscar mais coisas. E fosse aprender e fosse estudar. E foi bacana que quando eu encontrei esse conhecimento, que infelizmente esse conhecimento ainda é passado a nível privado. A universidade ainda não tem isso, né? Mas quando eu fui buscar esse conhecimento, eu encontrei respostas para 30 anos de coisas que me aconteceram e que eu não sabia. Então, assim, é motivador e é desafiador, porque todos os dias eu tenho algo novo para estudar. Primeiro você teve a experiência. Isso. Né? Então, são 30 anos de prática clínica. Sim. Todo dia tem uma demanda nova, porque como clínica geral e trabalhando num bairro, eu nunca consegui ficar numa área só. Sim. E essa última área que apareceu agora, que eu venho estudando já faz uns 2 anos, é o que veio completar as respostas para aquela demanda que eu tinha que eu não sabia resolver. Então, acabei encontrando assim, dessa maneira. Diz que quando a gente busca alguma coisa, essa coisa se apresenta, Sim, né? Sim, é verdade. E foi assim que aconteceu. Eu acredito que aqui em Foz é só a doutora que faz esse tipo de trabalho, né? Tem mais profissionais, sim, que estão atuando nessa área com alguma peculiaridade aqui, outra ali, mas... Isso é um ponto interessante que você comentou agora, Ivana. E eu queria saber, qual profissional que pode aplicar esse método? Qualquer um que tenha o conhecimento, que busque esse conhecimento. Ele não é exclusivo, não é como quem vai mas assim, não é em qualquer consultório que eu vou encontrar esse profissional. Não, porque como eu te falei, esse conhecimento ele está disponível em âmbito privado. Então você vai ter que buscar esse conhecimento a um custo relativamente alto para você poder atender essa demanda. Então, assim, ele é restrito às pessoas que buscam tal conhecimento. Por que eu pergunto isso, doutora? Porque às vezes o cara vai lá numa clínica odontológica, né, e ele quer fazer um implante, só que o dentista ele não faz implante, só implante, aquele profissional. E se for fazer um implante, ele tem que ser especialista, ter uma especialização para poder fazer um implantodontista para fazer esse trabalho. Ou ele tem que ser um bom conhecedor da técnica. Exatamente, né? Porque assim, por isso que eu estou falando, para deixar bem claro para os pacientes, quando for buscar um profissional, você tem que entender que esse profissional está qualificado. Exato. Não é qualquer um que tem que fazer, porque o problema é maior ainda depois. Sim. Exato. Aí vira uma bola de neve. Nós sabemos disso. Vira uma bola de neve. Bem, então, outra coisa também que é interessante dizer que esse método, ele não trata também só os distúrbios do sono, né, doutora? Tem mais alguma coisa que ele também trata. Então, tudo que é advindo do mau funcionamento da boca e do nariz, como é o caso dos distúrbios do sono, é o caso do zumbido no ouvido, é o caso de azia, refluxo, dor de cabeça e outras coisas mais, são tratáveis por consequência.
Que o equilíbrio disso, por consequência, trata o restante das coisas. O refluxo também pode estar relacionado a isso? O refluxo também é fruto da respiração pela boca e não do uso do nariz. Meu Deus do céu, gente. Muito... Eu sou um paciente perfeito, pessoal. Ué, tá na hora de experimentar e eu vim aqui contar pra nós. Vou ter que fazer isso aí, não vai ter jeito, porque olha... E doutora, é que nem... Eu sei que a doutora até citou que são hábitos que nós trazemos, né? Mas acredita que isso somos nós mesmos que desenvolvemos esse hábito errado ou é genético, por exemplo? Na verdade, a gente deveria aprender isso já lá na infância. Mas a gente já começa errado lá na infância, lá quando criança. Então, assim, como é que a gente dá comida para os pequenos hoje? Olha o aviãozinho, soca na boca. A gente lá na criança, a gente já não... Eu falo isso como mãe, tá? Porque eu fiz a mesma coisa com as minhas filhas. Então, vai amamentar no peito e tá lá o bebê deitado. Quem come deitado, gente? Ninguém. Então, já começa por aí os problemas. O dar mamar... Já começa aí tudo. Começa desde pequenininho. Então, a criança já fica lá afogada. Alguém come deitado? Gente, não sei como é que eu não pude não pensar nisso quando as minhas pequenas eram pequenas, né? Sim. Então, você já tem que pôr... Olha as índias. As índias... Isso que eu pensei. Em pezinho. O bebê tá lá em pezinho. Os índios têm problema? Leva a criança com cólica pro médico? Não, somos só nós que fizemos isso. Olha, então, tá relacionado. Aí vai dar comidinha, tem que colocar a comidinha num ladinho da boca, ensinar a mastigar daquele ladinho, engolir, depois coloca a comida do outro ladinho da boca, ensina a mastigar de novo, engole. Não é aquela brincadeira, olha o aviãozinho, saca na boca. Então, assim, a gente já é instruído desde pequena de uma maneira incorreta. E isso a gente vai levando. Agora, como é que você almoça quando chega em casa? Em pé, na pia, lá assistindo televisão? Você assim? Come correndo, assim? Comeu e deita no sofá. Pois é, você não comeu, você engoliu. Engole. Aí você não tem mastigou. Nem mastigação. Tem um mínimo de mastigação também ou não? Tem que ter uma produção de saliva. Porque o processo digestivo já começa ali. Você precisa já ter uma boa produção de saliva para poder digerir aquilo que vai para o teu estômago. Então, você vai sentar para comer. Então, hoje até eu consigo fazer isso, tá? Eu também tive que aprender. Eu já não como mais em pé na pia lá e vendo se tá tudo certo com as crianças. Bem assim. Já coloca ali, concentra, desliga a TV, some com o celular, vai mastigar direitinho, vai mastigar com tempo para você fazer isso. Então, a orientação que o professor dá é assim. Não tem tempo para comer, não come que tu vai passar mal. Então, deixa para você almoçar quando você tiver tempo de sentar e mastigar direito, produzir saliva para que realmente aquele alimento que chega para você possa ser absorvido. Às vezes você tem uma ótima alimentação, ótimos alimentos, mas você não absorve todos os nutrientes porque você não mastigou direito. Se não chegar no intestino trituradinho, o intestino não vai conseguir absorver, por melhor que seja o alimento que você ingeriu. E o que a gente mais vê hoje é o quê? Uma criança com o celular na hora do almoço, na frente. Ela não sabe nem o que está mastigando. E aí tá ali, e tá assim, ó, pasmado. Nem mastiga, tá assim, ó. E o adulto está assistindo televisão. Come, mastiga. É bem assim aí a pessoa aí a criança lembra que tem que comer, vai lá dar mais uma. Assim, exatamente isso. Isso é uma coisa assim. Quando não é adulto também, né? Grudado exatamente. no celular. Só que assim, o pai hoje que eu vejo, ele coloca ali pra ter um pouco de sossego, fazer uma coisa, até mesmo uma janta, trabalha o dia inteiro. Chega em casa, vai fazer o serviço. E é ali que começa o problema. Uma coisa que resolve ali no momento, mas cria outros problemas. Problemão pro futuro. Cria outros problemas, isso é verdade. Então, começa aí, a gente vai desenvolvendo isso daí, vai andando, vai caminhando, e quando vê, se torna um adulto cheio de problemas, porque já veio lá de trás trazendo tudo isso, né? Sim. Então, já não aprendeu. A gente já deveria ser instruído desde pequeno a comer direito, a respirar pelo nariz direitinho, mas infelizmente a gente já não falta essa cultura ainda, né? Exatamente. E aí, Lércio, você tem mais alguma dúvida ou a gente já está tudo tranquilo? É assim, doutora, todos esses distúrbios aí que a gente tem, o método, a gente conseguindo adequar a respiração, né, e a mastigação oral, né, ela consegue resolver isso? Consegue.
Então, assim, a pessoa que tem o refluxo, tem a apneia, né? Tem o ronco, então, que hoje... as mulheres são campeãs de suportar os maridos, né? Então, eu recebo muito na clínica hoje os maridos empurrados pelas esposas, né? Com a premissa de dormirem na garagem, se a situação Vejam, senhores maridos, olha só, resolva o problema das senhoras esposas, porque olha só o que nós causamos. Eu tenho essa reclamação também. Você tem essa reclamação? Tem. Tá, então a gente aplica o método, instala o dispositivo, passa as orientações e depois eu vou controlando mensalmente através da polissonografia, né? Que hoje a gente já tem um método caseiro, você leva o aparelho para casa e eu consigo controlar mensalmente se você está realmente melhorando, se você está apresentando um quadro de melhora, né? Então a gente consegue mensurar o resultado, tá? Através da polissonografia eu consigo mensurar se você está com apneia, se ela melhorou, se ela piorou, se o teu ronco aumentou, se diminuiu, até o nível de ruído eu consigo mensurar. E então, esses distúrbios são mais assim pro público masculino ou a mulher também? Também tem. É igual? Tá igual. A mulher ela tem um outro problema também, que quando ela chega nos 40 anos, ela entra em menopausa. E aí, quando os hormônios baixam, se instala uma série de outros problemas. Que a insônia é uma delas. A insônia, os calorões, e no outro dia não fica em pé, né, doutora? Não consegue trabalhar, não consegue render. Sem testosterona não vai. É complicado. Mas para isso precisa cumprir direitinho o método do jeito que ele é passado. Então, eu gosto muito de usar uma frase do Dr. Victor Sorrentino, ele em aula ele nos fala assim: gente, nem tudo é para todos. Por que ele fala isso? Porque para tudo que a gente se propuser a fazer na vida, a gente precisa de um mínimo de motivação e disciplina. Então, o que o método realmente exige para que ele realmente seja eficiente é isso, que a pessoa se realmente motive a fazer, que a pessoa se proponha, se disponha a cumprir como ele deve ser cumprido. E uma coisa que o ser humano não tem é disciplina, né? E principalmente assim quando se é adulto, né? Incluir um hábito, né? Incluir um hábito novo. Esse que é o grande desafio. Hábito. É o desafiador. É como você mudar, é como assim, eu vejo como se quem tem o costume de comer, por exemplo, pão todo dia de manhã, não vai comer pão, vai comer outra coisa. É difícil até você se habituar. A trocar. Né? Doutora, a gente falou sobre o método, né? Agora eu queria saber um pouquinho da sua história. A senhora veio lá do Rio Grande do Sul. Isso. Como a senhora chegou aqui? Em Foz do Iguaçu. Né? Então. Gremista. Então, eu vim para Foz porque eu tinha um irmão em Corbélia, dentista também, e na época a gente eu ia trabalhar com ele. Eu vim já casada, meu marido também é dentista. Nós nos casamos e nos formamos no mesmo dia, e no outro dia nós estávamos de malas prontas para vir de carona com meu irmão. Uma festa só. Uma festa só, para economizar, né? Que não é muito difícil. E eu cheguei então em Corbélia, obviamente que a clínica em família não rolou. Sim. Então eu coloquei um anúncio no jornal: cirurgião dentista oferece para trabalhar. E uma moça aqui de Foz do Iguaçu me achou. Através do meu anúncio de jornal. No jornal, olha só. Eu peguei minha malinha e vim para Foz. Meu marido na época tinha conseguido um emprego no quartel militar, como dentista também, e ele ficou. E eu vim. Aí começou a história em Foz do Iguaçu. Já tá. E isso fazem 30 anos. 30 anos. A gente vem para passar uma chuva e a chuva não passou. Eu acho que a senhora gostou um pouquinho da nossa cidade, né? Gostei e fui acolhida. Eu acho que isso é muito importante, porque quando você chega num lugar totalmente desconhecido para trabalhar e aquela população te acolhe como se você pertencesse ao lugar, isso faz muita diferença. E foi sempre assim que eu me senti. Tanto que mesmo depois que eu tinha uma condição financeira melhor, que eu poderia me estabelecer num outro local, eu escolhi ficar no Morumbi, porque foi a minha forma de dizer muito obrigada. Sim, aquelas pessoas que... O Morumbi, ele é um dos maiores bairros de nossa cidade, né? Então, assim, eu sou morador do Morumbi também. Excelente local para a gente viver, muito tranquilo. E assim, o que eu posso dizer? Eu não tenho vontade de sair de lá.
né? E um diferencial que a gente tem, assim, além do brasileiro ser muito receptivo, a minha família é do Rio Grande do Sul, Palmeiras das Missões também. E aí, além do Brasil ser receptivo, nós temos aqui em nossa fronteira mais de 72 etnias. Sim. Então nós temos vários países na nossa cidade. Sim. É uma diversidade, né? E essa diversidade, cada um é rica. Tem contribui um pouquinho, de sua forma. Exatamente. Doce árabe, meu Deus do céu. Yakisoba, o churrasco do Rio Grande do Sul. Né? Então assim, a gente tem um pouquinho a sopa paraguaia. Tanta coisa boa. Nossa. A gente tem um pouquinho do mundo todo aqui, né? Do mundo todo. Como que a gente fala? Toma café no Paraguai, almoça em Foz e janta em Porto Iguaçu, na Argentina. Nossa fronteira é fantástica. É um lugar muito especial mesmo, né? Doutora, então assim, para quem quiser conhecer o método, né, pode estar entrando em contato, que a gente vai deixar na descrição, tá? Sim. Vocês podem estar entrando em contato. A senhora também pode falar o contato, passar o endereço também. Pode deixar o meu contato à disposição, quem quiser saber mais alguma coisa. Sim. Vai ser um prazer ajudar. E além do método, o que mais a senhora oferece na clínica? A clínica, ela tem um pouco de tudo, né? Então a gente tem a parte de reabilitação oral, implante, cirurgia, a parte miofuncional, ortodontia, endo, tem Então nós temos bastante assunto para os próximos episódios. Sim. Né? Já está convidada desde Muito já. Obrigada. Né? Pode trazer os outros profissionais também. Sim. E a gente pode falar de tudo aqui. Tá bom. Obrigada então. Muito obrigado, doutora. E assim nós encerramos aqui, né, esse episódio. Espero que gostem. E continue sempre com a gente, porque vai ter muitas novidades, tá bom? Tchau, gente. Tchau.